Olá, tudo bem? É uma honra poder contribuir com o CRN 4 Consciência, esse projeto tão especial para a gestão do CRN 4. E hoje eu tenho um desafio, né, que é falar sobre atendimentos não presenciais nesse momento tão delicado da pandemia do coronavírus. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Fernanda Vaz, eu sou nutricionista, formada aqui no Rio de Janeiro, pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E desde que eu me formei, a minha trajetória profissional foi toda em nutrição clínica. Então, eu sou especialista nessa área de atuação pela Asbram, mestre em nutrição clínica pela FRJ, e há 12 anos eu tenho uma empresa, né, a NutriClinic, que é uma empresa de treinamentos, e hoje em dia a gente oferece treinamentos online. Mas o mais importante nesse momento é que eu estou conselheira efetiva do CRN 4, da quarta região, que aí abriga o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, já é minha segunda gestão, e coordeno a Câmara Técnica de Nutrição Clínica e Esportes e alguns grupos de trabalho, como de suplementação nutricional, ética nas mídias sociais e esse projeto lindo, o CRN 4 Consciência. Então é muito bom estar aqui trazendo um pouquinho, partilhando um pouquinho da minha experiência como nutricionista que sempre atuou em consultório, mas também e especialmente como conselheira, para trazer um pouquinho, né, dos esclarecimentos essenciais para esse momento. E por falar nisso, vamos entender o cenário atual, né? Estamos com uma pandemia do novo coronavírus declarado pela Organização Mundial de Saúde, com a necessidade do distanciamento social como uma medida preventiva dessa doença, né, da pandemia. Lembrando que é um cenário totalmente novo, né? Ninguém viveu um momento como esse. É um momento muito delicado para todos, né? De uma maneira geral, né? Estar nesse isolamento social há um mês é muito delicado, né? Quando eu falo um mês, eu digo aqui no Rio de Janeiro, mas em muitas cidades a gente já vivencia muitas semanas desse distanciamento social recomendado, né, pela Organização Mundial de Saúde e aqui reforçado, então, pelo Ministério da Saúde. E esse cenário novo, esse cenário de muitas incertezas, né, ele exige novas ações, exige mudanças, né? E uma dessas mudanças foi a recomendação de suspender os atendimentos presenciais, né? Então, o distanciamento social levou a essa recomendação, né? E aí a gente está falando da nutrição, mas a gente pode aí estender para outros profissionais, né? Médico, os dentistas, os fonoaudiólogos, os profissionais de educação física, e claro, né? Vários aí comércios e profissionais autônomos também paralisaram as suas funções. E aí o CFN entendeu a necessidade de mudanças, né? De entender esse novo cenário. E então, no dia 18 de março, ele publicou a resolução número 646 de 2020, que suspende, então, o disposto no artigo 36 do Código de Ética e de Conduta dos Nutricionistas, que é a resolução do CFN de número 599 de 2018. E ele deixa, então, que fica facultativo aos profissionais a assistência nutricional por meio não presencial até 31 de agosto de 2020. Então, essa resolução, ela marca esse momento, né? O momento da necessidade do distanciamento social, em que existe a recomendação de suspender os atendimentos presenciais, né, em nutrição, e então libera, né, deixa facultativo aos profissionais escolher, né, atender no meio não presencial até 31 de agosto. Então, é por tempo determinado. Então, o atendimento online se tornou uma realidade para o nutricionista. Então, o profissional teve que também se adaptar, também fazer as suas mudanças, né, para tentar manter a sua agenda, manter os seus atendimentos, manter a sua rotina, né, profissional. E junto com uma nova possibilidade surgiram muitas dúvidas.
Então, chegaram muitas dúvidas aqui no CRN4 e, de uma maneira geral, a gente teve, né, esses questionamentos pela categoria. Então, eu queria trazer aqui o entendimento de como deve ser a atuação do nutricionista no consultório. Então, a resolução, né, 600 de 2018, ele traz justamente essas atribuições, né, as atividades obrigatórias do nutricionista nas áreas de atuação do profissional. E quando a gente fala da assistência nutricional, dietoterápica em ambulatórios e consultórios, essas são as atividades obrigatórias do nutricionista. Então, realizar um diagnóstico de nutrição com base na avaliação nutricional, elaborar a prescrição dietética, registrar em prontuário a prescrição dietética e a evolução nutricional, promover educação alimentar e nutricional, elaborar o receituário de prescrição dietética individualizada e, quando couber, elaborar relatórios técnicos de não conformidade. Então, essas são as atividades obrigatórias do nutricionista quando atende, né, atua em ambulatórios e consultórios. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente também precisa entender sobre as fases do acompanhamento nutricional e dietoterápico. Então, a primeira coisa a ser feita é a avaliação nutricional. Porque justamente a avaliação nutricional, ela vai nos permitir ter dados para o diagnóstico nutricional. Então, o diagnóstico nutricional, ele só é realizado quando a gente tem a base da avaliação nutricional, né? E o grande ponto de interrogação é: como eu faço para avaliar o meu paciente online, de forma online? Como eu posso fazer isso? E essa vai ser realmente a grande pergunta a ser respondida aqui nessa aula, tá? Então aguenta um pouquinho que eu vou responder, a gente vai falar sobre isso. Mas aqui eu quero trazer essa construção da importância da avaliação nutricional para o diagnóstico. E a partir disso, então, a intervenção nutricional, né? A prescrição nutricional, né? A elaboração da prescrição dietética. E aí, a partir disso, o monitoramento, a aferição dos resultados nas consultas subsequentes e a reavaliação, né? Então, a gente tem um ciclo se formando, a necessidade da avaliação, do diagnóstico, a intervenção, o monitoramento, né, os resultados e a reavaliação. Então, é interessante a gente falar sobre fases do acompanhamento nutricional para a gente dar a devida importância da avaliação nutricional, né, que é um grande pilar do atendimento nutricional. E aí vem a pergunta que eu já trouxe, na verdade. Como fazer avaliação nutricional por meios não presenciais? Como que eu faço isso? Certamente essa foi a maior dúvida dos profissionais, não só aqui da 4ª região, mas de outros regionais também. Porque o nutricionista, ele sabe da importância da avaliação nutricional, sabe o quanto que esses dados são importantes não só para o seu trabalho, como também para o paciente. É um referencial para o paciente e por isso a sua importância. Então, o CFN, ele rapidamente, em dias, ele publicou um manual de boas práticas da atuação do nutricionista e do técnico em nutrição dietética no enfrentamento à pandemia do coronavírus. Esse manual, ele está disponível no site do CFN, tá? Atualmente ele está lá no linkzinho da bio do Instagram do CFN e ele teve algumas versões, tá? Essa versão que eu estou falando do dia 20 de março é a última versão até hoje, dia 14 de abril. Mas pode ser que daqui a alguns dias a gente tenha um novo manual, né? Uma nota aí mais atualizada do que essa que eu estou trazendo. Mas falando sobre essa, existem alguns pontos importantes do documento, pensando nessa aula, né? Nesse assunto do atendimento não presencial. Tá? Existem muitos outros pontos nesse material, é um material muito rico que vale a pena ler, tá? Mesmo que você seja de outra área de atuação do nutricionista, tem muita informação interessante lá.
Então, um ponto importante, e para mim, né, é talvez o ponto mais importante, que é reconhecer e informar ao cliente, ao paciente, ao usuário, as possibilidades desse atendimento e também as suas limitações e risco da sua realização, da realização do atendimento não presencial por dados referidos. Tá? Então, alguns dados o paciente que vai trazer. Tá? E existem, sim, a gente sabe, algumas limitações. Né? Existem alguns riscos, né, dessas limitações. E esse reconhecimento deve ser colocado, né, pautado nessa fragilidade, né, nesse caráter excepcional, né, dadas as circunstâncias do distanciamento social impostas. Então, isso é muito importante ser alinhado com o paciente. Levar para ele que foram medidas excepcionais do conselho que regulamenta a profissão para que a gente possa continuar no atendimento à população. E considerando, então, esse distanciamento social, esse não encontro tão importante, vai ter algumas limitações. Né? E a gente precisa reconhecer e informar. O paciente ele tem essa necessidade. Ele precisa ser informado realmente, né, das limitações, do risco que tem uma consulta não presencial, que é diferente de uma consulta presencial. A gente sabe disso, né? Quem está na prática clínica sabe, entende essas diferenças. Um outro ponto importante é que o profissional deve prezar pela qualidade do cuidado nutricional, que compreende, então, a avaliação, o diagnóstico, a intervenção e o acompanhamento dos resultados e reavaliação. Então, é justamente aquelas fases que eu falei anteriormente. Então, o profissional, ele deve, claro, né, prezar por essa qualidade, tentar manter ao máximo a qualidade do cuidado nutricional, realizando muito bem todas as fases da assistência nutricional. E, além disso, ele ressalta que é dever do profissional manter registro de prontuário, tá? Também das consultas realizadas de forma não presencial, em atenção aos protocolos clínicos e resoluções, né, o número 594 de 2017 e a 600 de 2018, que deixa claro a necessidade do profissional registrar em prontuário o seu atendimento, a sua conduta, enfim. Então, aqui o CFN, ele deixa claro a necessidade de colocar em prontuário que foi um atendimento não presencial, que teve as suas limitações, como foi feita, então, a avaliação, como foi feito o diagnóstico, a intervenção e todas as fases. Tudo bem? Então, como a gente já trouxe aqui, vai ter um comprometimento na avaliação nutricional. Então, é preciso inovar, é preciso mudar também a avaliação nutricional para atender bem, né, de forma cuidadosa, esse nosso paciente. E aqui eu trouxe, então, a definição de avaliação do estado nutricional, que está lá na resolução 600, que é uma resolução linda, enorme, que traz muito conteúdo valioso. Então, a avaliação do estado nutricional é a análise de dados diretos, fisiológicos, clínicos, bioquímicos, antropométricos e de outros meios reconhecidos pelo sistema CFN-CRN e doenças pré-existentes. Assim como também dados indiretos, então consumo alimentar, condições socioeconômicas e disponibilidade de alimentos, entre outros, que tem como conclusão o diagnóstico de nutrição do indivíduo ou de uma população. Então, nada mais é que utilizar dados que podem ser diretos como indiretos para a próxima fase, que é, então, o diagnóstico nutricional. Então, pensando nas limitações impostas pelo atendimento não presencial, como fazer a avaliação nutricional? Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é que a antropometria não vai ser mais uma opção. No modelo de atendimento online, não presencial, a antropometria não vai acontecer. Então, não brigue em relação a isso. Não queira inventar algo que não existe ou que não é reconhecido como método de avaliação. Entende? Então, deixe a antropometria para o encontro presencial.
Aí você pode me perguntar assim, Fernanda, será que eu posso pedir para o paciente ter uma roupa para ele medir, né, ganho de peso? Ou pode ser uma estratégia. Você pode utilizar alguns meios para oferecer para esse paciente, mas não é um método de avaliação nutricional, tá? Isso eu quero deixar muito claro, porque a gente tende a tentar achar alguma coisa para ajudar o nosso cliente. Essa é a nossa vontade, né? Mas até mesmo pedir para ele subir na balança, uma balança que ele tem, às vezes, até mesmo de bioimpedância. Às vezes o paciente não vai saber colocar o pezinho no lugar certo, ou a própria postura. A gente sabe que tem uma questão postural, né, para aferição de peso. Então, é importante a gente falar isso para ele, sem falar para a gente: olha, mas eu tenho uma balança, eu posso me pesar? Sim, você pode se pesar, mas a minha avaliação, ela é importante. E cá entre nós, a gente colocar isso para o paciente é valorizar a nossa consulta, é valorizar as atribuições que nós profissionais temos quando a gente faz uma prega cutânea, quando a gente faz circunferência, a gente está valorizando o nosso trabalho também. Tudo bem? Então, a antropometria não vai ser uma opção nesse modelo. Agora, uma excelente opção é ter ouvidos de ouvir. Eu falo muito isso nos meus treinamentos, enfim, para quem eu dou aula. Né? Tem ouvidos de ouvir. Se você tiver uma consulta, mesmo não presencial, em que você ouça o seu paciente, você vai poder coletar muitos dados e vai ter uma avaliação nutricional muito boa, vai poder fazer um diagnóstico nutricional excelente e aí você vai poder fazer os outros passos da assistência nutricional. Então, você vai poder fazer uma boa intervenção, elaborar uma prescrição dietética de excelência, reavaliar esse paciente, enfim, tenha ouvidos de ouvir, que você vai poder extrair desse paciente qual é o momento fisiológico que ele vive, como é que os dados clínicos, então quais são as queixas, os sinais e sintomas desse paciente, o que ele está apresentando nesse momento, também os dados bioquímicos, então se ele tiver exames, outros métodos reconhecidos que talvez a gente tenha aí algum posicionamento, doenças pré-existentes, então quais são as condições clínicas que esse paciente tem, dados indiretos, então o consumo alimentar, que a gente sabe o quanto que é importante, ainda mais nesse momento em que as pessoas estão mais ansiosas, mais estressadas, né? Então talvez tenha um aumento do consumo alimentar de alimentos considerados não saudáveis. Então, ter ouvidos de ouvir, entender o que está acontecendo com o seu paciente, entender qual é a condição socioeconômica dele, a disponibilidade de alimentos. Então, são dados importantíssimos, né? E vamos valorizar a antropometria para quando a gente puder fazer de forma excelente, né? De forma bem feita, né? De forma eficiente, tá? Vamos valorizar a nossa atribuição também. Outras dúvidas, né? Sobre programas. Que programas eu posso utilizar para atender o meu paciente, né? Transformar a minha consulta em não presencial. Então, eu trouxe aqui 4 programas interessantes para você realizar as suas consultas, né? Desde o WhatsApp, que a maioria da população mexe com muita frequência, o Skype, né, um velho conhecido, talvez o primeiro programa aí, com mais impacto, né, na sociedade. Já tem muito tempo que a gente utiliza o Skype. Eu trouxe 2 aqui menos conhecidos, ou conhecidos por uma pequena parcela da população, que é o Google Meet e o Zoom. Né? Então, são plataformas gratuitas, tá? Claro que algumas com algumas limitações, como o Google Meet e o Zoom, tá? Então, eles têm a versão paga, mas também tem uma versão gratuita, né? Que muitas vezes tem uma limitação de tempo, tem uma limitação de dados, enfim, vale a pena conferir. E eu tenho falado muito o seguinte, que você também tem que entender qual é o grau de familiaridade que o seu paciente tem com a tecnologia, tá? Porque, por exemplo, o Google Meet, o próprio Skype também e o Zoom, ele vai ter que ter o aplicativo instalado. E diferente do WhatsApp, que a maioria das pessoas tem, esses as pessoas vão ter que fazer download.
tá? Então, talvez seja algo que o paciente pode ter alguma dificuldade. Tá? E se ele estiver sozinho, né, se for um paciente idoso, por exemplo, que está sozinho, não tenha, né, essa habilidade, talvez o WhatsApp vai ser uma excelente estratégia. Tá? E quando a gente fala do paciente, a gente também não pode esquecer do profissional. Talvez você também não tenha tanta habilidade com outras ferramentas. E o WhatsApp atende super bem, tá? Tem lá a ligação por vídeo do WhatsApp, né? E você pode fazer. Conheço muitos nutricionistas que estão fazendo pelo WhatsApp, estão tendo sucesso nas suas consultas não presenciais, tá bom? Então eu trouxe aqui 4 e você pode buscar aí qual melhor atende a você e ao seu cliente. Além disso, uma dúvida, né? Quais são os meios de pagamento, né? Já que antes eu recebia o valor da minha consulta, ou a minha secretária, enfim, e sobre o valor da consulta. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Sobre meios de pagamento. Aqui eu trouxe 2 plataformas de pagamento, né? Que são conhecidos, o PagSeguro, o PayPal. Cada um deles tem as suas tarifas, né? De prestação de serviço. Então, vale a pena entender qual é a melhor, né? Qual que te atende de forma melhor, né? Lembrando que eles também têm opção de cartão de crédito, em parcelar, consulta, de boleto, né? Então o paciente pode se sentir mais à vontade para escolher uma forma de pagamento que melhor atenda a ele, tá? Então são vantagens desses meios de pagamento conhecidos, tá? E um outro que eu acredito que seja o melhor, mais simples para você, para o seu paciente, não tem taxa, né? Pelo menos a transferência, o DOC talvez tenha, né? Que é a transferência bancária. Então você pode pedir para o paciente dar seus dados bancários e ele faz a transferência bancária para você e você recebe logo o valor da sua consulta. Tá? Agora, alguns cuidados importantes que é sempre bom a gente falar, né? Primeiro, dar preferência para que os pagamentos sejam feitos antes da consulta, antes do atendimento, né? Porque você vai ficar mais tranquilo, não vai precisar cobrar desse paciente, que às vezes é algo que você não vai gostar de fazer, né? Eu digo por mim, eu não gostava de ficar cobrando a consulta, às vezes o paciente não pagava ali naquele momento e eu ficava, ai meu Deus do céu, agora eu vou ter que cobrar ele agora, né? Então vale a pena você pedir, né, para que ele faça o pagamento antes, dar seus dados bancários, né? E se ele demorar aí para efetuar o pagamento, seja gentil, tenha empatia com esse paciente e pergunte se ele pode enviar o comprovante. Então, de forma simpática, você vai falar: olha, você não me pagou por algum motivo, tá tudo bem, né? Mas se você puder me enviar o comprovante, a gente fica resolvido. Tá? Então, são alguns cuidados que eu acho que a gente pode deixar aqui também para você. E sobre a precificação de consulta, muita gente perguntou, né? Eu devo manter o valor da minha consulta, devo diminuir o valor da minha consulta, como proceder? Então, primeiro falar que esse não é um objetivo do conselho, então regulamentar o preço da sua consulta, enfim. Mas aqui vale algumas reflexões. Primeiro, clareza e transparência fazem bem para qualquer relação de confiança. Então, para que você mantenha uma relação saudável com o seu cliente, mantenha a clareza, mantenha a transparência com ele. Fale com ele, né? Primeiro, né? O que você pensa sobre isso? Você acha que você deve manter o valor da sua consulta? Ou você deve fazer uma redução da sua consulta, uma adaptação, uma modificação, pensando nesse cenário? Pensando, por exemplo, que talvez o tempo que você vai ficar com o paciente é menor. Pensando talvez que o custo que você tenha para o atendimento não presencial é menor do que o atendimento no seu consultório, né? Ou que a antropometria é algo que você valoriza muito na sua consulta e por isso você acredita que o valor possa ser menor. Tá? Eu estou colocando esses pontos de interrogação porque eu acredito que você deve decidir isso. Você precisa decidir isso por você, pela sua saúde financeira, por como você trata o seu atendimento, qual o carinho que você dá para cada passo do seu atendimento. Uma outra questão que eu acho importante a gente falar é se você trabalha com pacote de consulta.
Então, como é que são as suas consultas? Você tem um pacote, por exemplo, o paciente paga um valor X por 3 consultas e ele só teve acesso a uma, a duas, como vai ser? Então, eu acho que é algo para refletir, né? Talvez não oferecer um desconto, mas oferecer talvez um outro encontro, um encontro rápido para bater um papo, para saber como aquele paciente está, entende? Então, tem maneiras de não trazer o impacto, né, financeiro para você, não diminuir o valor da sua consulta, mas oferecer algo que vai agradar e muito o seu cliente. Então, você vai fidelizar aquele cliente, né, sem se estressar, sem trazer aí consequências negativas para o relacionamento de vocês. Tudo bem? E outro ponto que eu quero trazer de reflexão é quem é o seu cliente. Que momento ele está vivendo com essa pandemia do coronavírus? Ele está confortável? Ele tem uma carteira assinada e ele está tranquilo? Ou ele é um profissional autônomo e ele também, assim como você, está tendo prejuízos com o coronavírus. Ele está sendo impactado negativamente nas finanças dele. Então, esse é um ponto importante para a gente falar também sobre o valor de consulta, né? Tenha empatia com esse cliente. Quem é? Você sabe da vida dele, né? Os pacientes de retorno, normalmente a gente sabe, né? Como é que é essa questão para ele. A gente sabe da rotina dele, da profissão dele, então a gente pode ser também, ter empatia, entender o momento desse cliente, que com certeza ele vai te agradecer, dependendo do caso dele, tá? E ter sempre diálogo para tratar desse assunto. Uma coisa que eu gosto de falar sempre é que dinheiro é um tabu, né? Infelizmente, a gente ainda tem essa cultura do dinheiro, de ter muito cuidado em falar sobre dinheiro, sobre pagamento. Mas vamos deixar um diálogo aberto, né? Com clareza, com transparência, com empatia, com cuidado, mas sem esse distanciamento. Manter um diálogo, né? Então, se o paciente fala assim, poxa, será que pode ter um reajuste na consulta? Você fala, tudo bem, vamos entender o porquê, né? O que está acontecendo? Me conta, eu posso te ajudar nisso, né? E também deixar claro que você é um profissional autônomo, que você também precisa né, desse pagamento para você manter as suas contas em dia, tá? Então, acho que um diálogo é sempre muito bom, tá? E aí, como mensagem final, é dizer que vai ser preciso inovar para garantir bons resultados neste momento, né? Então, eu acho que a palavra para esse momento delicado e para as consequências que virão é inovação. A gente já sabe que a gente vai sofrer um impacto econômico muito grande. Então, vai sobreviver de forma melhor quem inovar, quem mostrar para o cliente que está do lado dele, que vai ajudar ele, que está ali pensando, né, em maneiras de deixá-lo confortável, de contribuir positivamente para esse momento. Então, pense nisso, né? Trabalhe com essa palavra, né? Inovação, contribuição, mudança, né? Compromisso. Então, são palavras que eu diria aí para ficar na sua mente, tá? E também outro recado, né? Atender com ética e responsabilidade, né? Nesses atendimentos não presenciais até dia 31 de agosto. Né? Então, lembrar mais uma vez que é uma medida que tem um limite determinado, né? Um limite de tempo pelo CFN, então até dia 31 de agosto de 2020 poderão ser realizados os atendimentos não presenciais. Depois disso, a gente vai entender como é que isso vai acontecer, né? E que todo o código de ética está aí para ser respeitado, tá? Então, quando eu falo isso, lembrar das mídias sociais e dos cuidados, né, que existem lá no Código de Ética, lembrar da relação com o paciente, enfim. Então, atenda com ética, responsabilidade, trazendo, então, as informações que o CFN pede, né? Então, mantendo o cuidado, mantendo a qualidade do seu atendimento nutricional o máximo possível, respeitar e falar para o paciente sobre os limites, né? As limitações, desculpa, desse modelo de atendimento, né? Então, isso significa responsabilidade, tá bom? Então, eu espero que eu tenha trazido muitos insights, muitas contribuições para você nesse momento de muitas mudanças, de um cenário aí totalmente novo, mas que você possa gerenciar o seu consultório, os seus atendimentos nesse modelo aí não presencial, tá bom?
Eu agradeço e até a próxima!